saindo aqui de Vitória da Conquista em direção ali. É. 8h30 da manhã, 8h30 da manhã. Vamos chegar lá 10 horas da noite. Nós vamos em direção a Salvador. Então, uma boa viagem para nós, né, tio Romo? Olá pessoal, no dia de hoje nós saímos de Vitória da Conquista em direção a Salvador, mas não passando pela 116. Nossa ideia seria subir até Jequié, pegar a BA 540, me parece, que era 547, um negócio assim. Ou mais adiante a BA 420. E dali então seguir em direção à ilha de Itaparica e entrar em Salvador através da Baía de Todos os Santos. Nós saímos de Vitória da Conquista imaginando que hoje pegaríamos chuva. A temperatura estava bastante elevada como sempre, mas a camada estava muito baixa, né? E isso aí sugeria para a gente a possibilidade de que talvez tivéssemos um pouco de chuva. Essa moça aí estava fazendo uns malabarismos meio esquisito aí, mas no final das contas ficou tudo por isso mesmo, né? Pegamos a 116, que entre Vitória da Conquista e Jequié é sempre um caos. Hoje é sábado de manhã, o trânsito estava muito intenso e com os caras aqui, que a gente vê muito disso mais no Nordeste, não sei porquê, embora os caminhoneiros sejam de toda a parte do Brasil. Os caras quebrando asa, então com isso acaba forçando as coisas. E o que preocupa a gente é que se der alguma coisa errada vai acabar envolvendo quem não tem nada a ver com a história, né? Passar pela 116 é muito nervoso, sabe? A verdade é essa. Você pilota não com a pilotagem de puro prazer, na verdade você fica em situação de alerta, fazendo a pilotagem defensiva, tendo que aumentar um pouco a velocidade em determinados momentos para impedir que os caminhões te coloquem em situação crítica na ultrapassagem deles. A verdade é que não é uma coisa legal. Vitória da Conquista está num planalto, então tem um tipo de vegetação muito interessante que é como se fosse um campo, né? E na medida em que você vai se dirigindo para Jequié, você começa a descer um pouco mais e a vegetação muda, né? Começa a entrar aí, agora não está o semiárido porque tem caído alguma chuva por aqui, né? Mas normalmente isso aí é de uma aridez não tão exagerada como acontece lá no Rio Grande do Norte, mas essa região geralmente é bastante árida. Nós estivemos na Bahia a última vez, foi o que? 4 anos atrás, mas nós passamos por aqui de verdade mesmo há 10 anos atrás, 10, 11, 12 anos atrás, observando a região e tudo. O que eu tenho a dizer sobre a Bahia é que as coisas mudaram, viu? Mudaram no sentido de que diversas cidades que eram só povoados cresceram bastante, outras se tornaram cidades bastante até expressivas em termos de desenvolvimento, né? E a gente que é de Minas Gerais tem uma tendência de ficar olhando muito para o umbigo da gente, achando que ele é uma maravilha, e se esquece de ver que em outros lugares a fila está andando, né? O progresso está chegando e as coisas estão acontecendo. Próximo a Jequié você pega um canyon, eu me lembro de ter passado nessa região com Marisa há 3 anos, 4 anos, uns 4 anos atrás, ou 5 anos, 4 anos, não sei, foi algo em torno disso. E o que aconteceu nessa época? Eu estava com o rádio instalado no carro, e nesse local eu lembro que eu estava fazendo contato com um suíço. Contato rápido e tudo, né? Mas eu não sei porquê, quando eu estava passando aí com a Marisa, eu estava me lembrando desse episódio. Esse trecho da 116 é concessionado, mas não é duplicado. E as coisas vão acontecendo, né? São 2 postos de pedágio entre Vitória da Conquista e Jequié.
para moto estão cobrando R$ 2,55. Eu acho até que nem deveria cobrar de moto não, porque o desgaste que uma motocicleta faz nesse pavimento é muito inexpressivo, né? Então qual o sentido, no final das contas, de se cobrar por algo que em tese não está sendo desgastado, danificado pela motocicleta? Preciso contar uma coisa sobre o GPS dessa moto. Aí praticamente atravessando o rio para chegar em Jequié, eu vou contar para vocês a história do GPS. Difícil para pegar na Mundial. Estamos em Jequié, onde a gente deixa então a 116 para pegar. Eu acho que é a 547, uma coisa assim. Que a gente vai descer para uma cidade que chama, que esqueci o nome, e outra que eu esqueci o nome, que vai dar em Valência. Buru, negócio assim. De Valência, mais uns 100, cento e poucos quilômetros, a gente chega até Pontal lá de Veracruz, na ilha de Itaparica. De lá nós atravessamos o ferryboat e estamos em Salvador. Essa pelo menos é a nossa proposta. A estrada até aqui, vocês viram aí atrás, a gente nem gravou muita coisa porque a estrada foi muito sofrida. Hoje o movimento está muito grande, foi uma pilotagem defensiva. A gente veio se defendendo dos caminhões, uma coisa pavorosa. Chegamos aqui, um calor absurdo, 33 graus. A nossa ideia então é um pouco de água, e com toda a calma e tranquilidade. Com toda a calma, com toda a tranquilidade, sem ter que fazer uma pilotagem defensiva, sem ter que ficar correndo na frente de caminhão, para o caminhão vir para cima da gente, sem ter que fazer ultrapassagens aí a 140 por hora, porque é assim que acontece. O cara na subida cai para 80, 60. Na reta ele anda 100, na descida vai a 120, 130. Ou seja, tudo dentro do normal. Essa é a 116 que a gente conhece. Ontem foi um passeio, hoje já foi mais ou menos. Mas é assim mesmo, né? Foi justamente prevendo esse que a gente viu nesse trecho, que nós optamos então por planejar passando por estradas secundárias, em vez de passar nem pela 116, muito menos pela 101. Então é isso. E o Papai do Céu nos acompanha. Obrigado, pessoal. A história de GPS é o seguinte: eu tinha feito o planejamento da rota, que a partir de Vitória da Conquista já começava a ficar um pouco mais complicada, já que a gente ia pegar essas estradas secundárias. E esses arquivos a gente transporta para o GPS da motocicleta e até aí dá tudo certo. Estava tudo funcionando legal e tudo, mas eu fiz um upgrade do software do Boombox Infotainment System, e o que aconteceu na prática é que corrigiram alguns bugs, mas apareceu esse bug aí, de forma que você coloca lá o arquivo e o GPS simplesmente não consegue calcular a rota, acusa erro, né? E isso aconteceu de última hora, quando a gente tinha que vir para cá. Resultado da história: tive que inserir manualmente os dados no GPS, confiando que o database está atualizado, né? Já que eu fiz essa atualização, e é uma atualização válida aqui para o Brasil. Isso tirou um pouco da nossa confiança, porque o planejamento tinha sido feito em cima dos dados do Google Maps, que a gente entende que em tese são os mais atualizados que a gente teria. E o que acontece? Em determinados momentos existe uma discrepância entre a posição da moto e a posição da estrada no mapa. Então ele não consegue plotar a moto na estrada, e com isso você perde o sinal. Ele simplesmente para de dar as indicações, né? E fica mandando você retornar, você fazer um montão de coisa para que se pegue justamente a última posição válida do GPS. Isso começa a trazer um pouco de problemas para a gente, né? Porque você perde, como eu disse, você perde essa confiança, né? Você não sabe o que tem, você planejou uma coisa e não sabe o que vai encontrar. Mas aí pegamos a BA 420
que foi uma grata surpresa. Primeiro pelas condições de conservação e segundo pelas paisagens, né, que nós cruzamos. Atravessamos campos, atravessamos montanha, atravessamos Mata Atlântica e no final das contas, até quando ela começou a ficar árida, a gente já estava lá na 101, né, mostrando assim um gradiente, um contraste bem significativo entre as diversas regiões. O nome das cidades eu deveria saber todos, né? Mas acontece que você vai passando pelas cidadezinhas e eu acabo confundindo, né? Teve uma cidade aí que nós passamos, que depois, quando eu fui me lembrar, eu já estava dizendo que era Nova Era, mas Nova Era fica lá em Minas Gerais. Então fica uma coisa assim meio perdida. Deveria olhar, conferir tudo direitinho? Claro que deveria fazer isso para passar a informação mais acurada e tudo, mas é só pegar aí ao longo da BA-420, que aquelas cidadezinhas todas ali nós passamos por elas. No Caralambão, era para fazer um negócio direito, eu sei que era, mas esse tudo campeonato, vou ser franco para vocês. O dia de hoje foi um pouco longo, sabe? Já que nós saímos um pouco mais tarde que o habitual e ainda tivemos um atraso que de qualquer forma já estava previsto na balsa, sabe? Na balsa não, no ferry boat, né? Então, praticamente 2 horas para nós fazermos a travessia e depois ainda cruzarmos Salvador inteira, né? Já que nós optamos por hospedar no Ibis, próximo ao aeroporto, que já fica na divisa aqui com essa cidade aqui. Como é que chama essa cidade, Marisa? Estou tentando me lembrar agora o nome dela e não consigo me lembrar. É que fica, o aeroporto na verdade fica nela, não fica nem em Salvador não. Agora eu não consigo me lembrar também o nome dessa cidade, essa que é a grande verdade. Então com isso acabei chegando aqui extremamente cansado, né? Eu estou, na verdade, mais por dever de ofício, né? Fazer o vídeo de hoje, mas a grande verdade é que o corpo hoje está pedindo cama, sabe? Bom, mas isso é outra história. Vamos continuar essa história rapidinho antes que acabe. Passamos por essa BA-420 que liga a 116 até a 101. E aí começa o nosso suplício novamente, né? Porque saímos de uma estrada que se transformou em passeio, eu podendo manter as velocidades que eu me propus a manter, né? Que seria em torno de 80, 90, e chegando na 101, a gente tem que mais uma vez empreender uma pilotagem defensiva. Essa cidade aí é Jaguaribe é no Ceará. Mais uma cidade que eu tenho uma vaga lembrança, mas não consigo determinar qual era o nome. Pelo menos agora, nesse momento, eu não consigo me lembrar. O que a gente nota de interessante nessas cidades? Primeiro, tem uma ou outra coisinha de arquitetura antiga, sabe? E me lembra muito aquelas coisas assim de coronelismo aqui na Bahia e tudo, né? Que na verdade tinha no norte de Minas, que na verdade tinha no sul de Minas, que na verdade tinha em São Paulo, que na verdade tinha para todo lado. Essa é que é a grande verdade. Aí pegamos a 101, asfalto não é lá essas coisas, em termos de conservação, a gente poderia dizer que está em regular estado de conservação. Só que esse regular, o site do DINIT ainda diz isso, é um regular para quem tem um baixo nível de exigência, né? Na verdade ele já está todo amassado pelo peso dos caminhões e tudo, né? E isso faz com que, primeiro pelo movimento, segundo pelas condições que já não são boas. A 101, no meu ponto de vista, é uma estrada plenamente dispensável, sabe, se a gente tiver alternativas. Do lado esquerdo tem uma paisagem de verde, de montanha. Do nosso lado direito esse árido aí. Isso é um contraste bem interessante, né, que você tem a partir
da 101. Da 101 seguimos um pouco mais adiante, passamos pela cidade de Santo Antônio de Jesus, que no passado era uma cidade que não chamava nem um pouco nossa atenção, e a gente passando, a gente viu muita coisa interessante ali, sabe? Em termos de desenvolvimento, em termos de tamanho, impressionante como é que as coisas cresceram. Temos uma paradinha rápida a fim de hidratar, porque a temperatura estava absurdamente alta, em torno de 35 graus, e o sol inclemente, né? Então vamos hidratar e em seguida pegamos a BA-001 em direção à ilha de Itaparica, né? Estrada muito gostosa de ser viajada, sabe? Tem um movimento, não é estrada completamente desértica, mas é um movimento que é relativamente educado, te permite fazer o seu próprio programa sem que isso resulte em estorvo para as outras pessoas, nem situação de risco para você, né? Há 10 anos atrás, curiosamente, nós passamos por esse mesmo lugar. E uma coisa interessante, né? Há 10 anos atrás não havia a Santa Casa de Misericórdia. Que arquitetura interessante, né? Há 12 anos atrás não tinha essa facilidade de GPS, né? Eu fico me perguntando se o GPS ajuda ou não, né? Porque você fica naquela. Não dá para confiar em todas as informações que o GPS te passa. Ao mesmo tempo, ele te mostra um mapinha ali e você fala, ó, deve ser mais ou menos por aqui, eu estou na direção certa. Mas aí vem o outro lado da história. As placas sinalizadoras não fazem a mesma coisa? É o que eu estou pensando. Para o dia de amanhã eu vou ter um pouquinho mais de trabalho na programação, porque o nosso trajeto é todo por rodovias secundárias que vão margeando o litoral. Então nós devemos sair daqui, lembrei o nome da cidade, Lauro de Freitas, olha só que coisa, eu sabia que estava aqui dentro da minha cabeça, em algum lugar o nome da cidade. Então vamos sair aqui a partir de Lauro de Freitas, subir até Aracaju, de Aracaju seguimos em direção, sempre margeando o litoral, a Penedo, entramos em Alagoas por Penedo, e Penedo, Maceió, por Marechal Deodoro e Praia do Francês, e aí sim chegaremos a Maceió. Pretendemos amanhã sair um pouquinho mais cedo. Essa aí é a entrada da ilha de Itaparica, né? Quando a gente ali é a Baía de Todos os Santos, e você atravessa essa ponte e pronto, tá na ilha de Itaparica. O trajeto de amanhã então vai ser um pouquinho mais longo do que o de hoje. A gente vai tentar sair no horário para evitar de chegarmos muito tarde em Maceió e evitar principalmente que a gente tenha que fazer a viagem em velocidades maiores do que aquelas que nós nos programamos, porque senão a coisa começa a ficar meio complicada, né? Começa a deixar de ser diversão e passa a ser obrigação, e aí não vale a pena. Nós chegamos no ponto onde a gente pega o ferry boat, estávamos nos lembrando do Romulinho, há cerca de 11, 12 anos atrás, né? Como ele curtiu isso aí, sabe? É uma viagem longa pra caramba, né? E a gente começa a curtir o litoral do Nordeste justamente quando chega em Salvador, né? E estávamos aí hoje lembrando do Romulinho, né? De como a expectativa para pegar o ferry e depois lá dentro, como sempre, eu fazendo algum terrorismo, né? E ele se divertindo, né? A Bahia, em Salvador, em Itaparica. Eu tomando água em Itaparica. Tem que hidratar.
Entendeu? A moto é grande, não vai dar para escutar tanto barulho. Depois eu conto essa história. Salvador, especificamente no Ibis, porque a nossa bagagem é pouquinha. A bagagem está toda para fora, dá para ver, né? E cabia tudo dentro da coitadinha da Queen Elizabeth. Agora eu vou ver a questão de estacionamento para a gente poder resolver as coisas aqui, mas graças a Deus chega lá. Vou informar aqui.